Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre planilhas de cálculo. Para isso a gente vai usar o Microsoft Excel 2010. Então eu vou clicar duas vezes no ícone para abrir o programa. Quando a gente abre o Excel, ele aparece com essa interface aqui. Nós temos várias divisões aqui, nós temos aqui em cima essas letras e esses números aqui na lateral esquerda. A gente vai aprender para que serve isso e vai aprender um pouco sobre como usar o Excel, a planilha de cálculo, para mudar, mexer, formatar esses números e fazer os nossos trabalhos. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender no Excel é entender que os conteúdos eles são organizados em colunas. A gente está vendo aqui em cima, eu estou selecionando colunas. Eu só cliquei uma vez com o mouse e arrastei para o lado, eu selecionei colunas. E eles estão organizados também em linhas. Então, aqui na lateral esquerda eu tenho os números das linhas. Então, as nossas colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas por números. Se eu continuar aqui para o lado, eu vou ver que quando acabarem as minhas letras, ele passa a repetir, certo? E já nas linhas, se eu descer, ele vai continuar mostrando, exibindo os números aqui. Se eu apertar a tecla End e seta para baixo, ele vai me mostrar a minha última linha. Se eu apertar End e tecla para o lado, ele vai me mostrar a minha última coluna. Então, apenas uma curiosidade, nesse caso aqui, essa é a minha última linha e a minha última coluna, ok? Retornando aqui para o início, a gente vai notar que quando eu seleciono esse retângulo aqui, fica destacado a letra da coluna e o número da linha. Esse ponto aqui específico a gente chama de célula. E essa célula ela é identificada justamente pela letra da coluna e pelo número da linha. Se vocês olharem aqui em cima, eu tenho a célula A1. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho a coluna D e a linha 5. Então, eu tenho a célula D5. O Excel é um programa que serve para a gente inserir dados de diversos tipos e, claro, a gente vai usá-lo para fazer cálculos. Então, em qualquer uma dessas células, eu posso inserir um valor. Por exemplo, eu posso digitar aqui texto, que o Excel vai aceitar. Então, eu tenho fundamentos de informática. Isso é um texto. Agora, se eu vier aqui do lado e digitar 90, eu tenho um número. Notem que quando eu digitei 90, o texto que estava aqui do lado, ele não foi apagado. Na verdade, ele sumiu. Por quê? Porque agora eu tenho um conteúdo na célula aqui do lado. Se vocês quiserem observar qual é o conteúdo, vocês podem clicar em cima da célula e verificar nessa barra aqui, que a gente chama barra de fórmulas, o conteúdo completo dessa célula. Então, eu tenho aqui a digitação de um texto e aqui a digitação de um número. A gente vai ver como é que dá para usar isso para fazer operações, controlar, por exemplo, as notas. Mas antes de a gente inserir as notas, os valores, a gente vai ver como é que o Excel organiza os dados. Notem que aqui embaixo eu tenho três, vamos chamar de abas. Eu cliquei aqui no Plan 2, cliquei no Plan 3. Quando eu clico nessas outras, some, né, o conteúdo que estava na outra. Vou
digitar aqui 1 e dar Enter, tem o valor 1. Clico em 2, o valor 1, ele na verdade ele pertence somente a plan 1. Na plan 2, eu vou digitar 2 e apertar Enter. Então, agora na plan 1 eu tenho 1, na plan 2 eu tenho 2, ambos na célula A1. Se eu apertar aqui em plan 3, mais uma vez, eu não tenho nenhum valor aqui, porque aqueles outros valores pertencem a outra planilha. Com isso, a gente entende que o Excel ele possui a ideia de pasta de trabalho que reúne várias planilhas. Cada uma das planilhas possui dados que podem ser digitados de maneira independente. Uma outra vantagem do Excel é que eu consigo, se eu tiver dados na planilha 1, na planilha 2, eu consigo usar esses dados, por exemplo, na planilha 3 e em qualquer outra planilha que eu quiser. A gente vai aprender como fazer isso. Se a gente quiser modificar o nome, por exemplo, aqui da planilha, basta eu vir aqui em cima do nome e clicar duas vezes. Ele vai selecionar o texto e eu posso, então, digitar o texto que eu quiser. Então, eu digitei o texto 2012, semestre 1. Eu vou usar isso aqui para digitar as notas. Ao invés de digitar, eu vou copiar e colar daquele arquivo do Word que a gente criou nas outras videoaulas, aquela planilha. Colei aqui, dando um Ctrl V, os valores que eu tinha naquela planilha. Notem que aqui no Excel, quando eu colo, ele ficou, parece que desconfigurado. Como é que a gente pode resolver isso? É bastante simples. Eu tenho um problema aqui com a minha coluna que ela não está no tamanho adequado. Se eu clicar na primeira coluna e arrastar o mouse para o lado, eu posso fazer o quê? Eu posso selecionar essas colunas e ajustar o espaço. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é clicando com o botão direito em cima de qualquer uma das colunas selecionadas e vir aqui em largura da coluna. Atualmente elas estão com 8,43, eu posso mudar esse valor, por exemplo, para 15. Notem que ele alterou todas e todas estão do mesmo tamanho. As colunas continuam selecionadas. Outra maneira de eu mudar o tamanho das colunas é vindo com o mouse aqui na divisão entre as duas, entre qualquer uma das colunas, clicar. Quando eu clico, ele vai aparecer essa caixinha ali de texto mostrando qual que é a largura atual. E eu posso arrastar para a esquerda para diminuir ou para a direita para aumentar o tamanho da minha coluna, a largura da minha coluna. Eu vou arrastar para a esquerda e vou diminuir. Notem que todas foram diminuídas da mesma forma, todas estão com o mesmo tamanho. Isso pode ser feito tanto para as colunas quanto para as linhas. Então eu posso clicar lá na primeira linha, arrastar para baixo, selecionei todas as linhas. E aqui, ou eu uso o botão direito do mouse para definir a largura da linha, coloco o valor que eu quiser, por exemplo 10, as linhas ficaram muito pequenas, não cabe o texto. Então, o que eu devo fazer? Eu devo modificar. Eu posso, ao invés de clicar naquele botão e colocar o valor, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui antes com a coluna, vir aqui na linha, o mouse, olha, nota que ele muda. Quando ele mudou, eu clico e ele aparece a altura. E aí agora eu vou arrastando para ver de que tamanho eu quero deixar a altura da minha linha.
Uma outra característica que a gente pode utilizar é a ocultar e reexibir. Imagine que por algum motivo eu não queira que essa coluna aqui seja exibida. Ela não vou apagar, eu só vou esconder, ou, como o Excel trata, ocultar. Então eu seleciono essa coluna, clico com o botão direito, venho aqui em ocultar. Quando eu faço isso, notem que agora eu tenho a coluna C e a coluna E. A coluna D, ela está oculta aqui no meio. Os valores continuam lá, mas eles não estão sendo exibidos. Eu posso fazer isso tanto com a coluna quanto com a linha. Então eu venho aqui, clico com o direito, ocultar e pronto. Eu tenho agora a minha planilha com a coluna D oculta e a linha 5 oculta. Se eu quiser reexibir, eu preciso selecionar a coluna imediatamente anterior e a coluna imediatamente posterior. Posso selecionar mais, mas aquela que eu desejo reexibir, ela precisa estar entre essas duas. Por exemplo, eu posso selecionar da B até a G. E aí eu clico com o botão direito em qualquer uma delas e venho aqui, clico em reexibir e ela vai voltar a aparecer. Da mesma forma, aqui na linha eu posso selecionar várias linhas, venho aqui em qualquer uma delas, clico em reexibir e vai voltar a aparecer a linha 5. Bem, pessoal, esses são os comandos básicos para a gente começar a trabalhar com o Excel. Na próxima videoaula, a gente vai ver como usar esses valores, fazer cálculos com esses valores. Até mais!